Galera, sou o professor Mendonça e nós vamos começar agora a parte de movimento harmônico simples, MHS. Quando fala MHS, os alunos já dão aquela torcida no nariz. Cara, que materinha pancada. A gente vai ver o MHS de uma maneira bem legal, aprofundada para vestibulares, e eu vou mostrar como que ele funciona, vou mostrar experimentos para vocês. Então, sem demora, vamos começar! O MHS, galera, MHS, movimento harmônico simples, é um movimento oscilatório com amplitude constante. Bons exemplos de MHS, um exemplo fenomenal do MHS é um simples pêndulo. Aliás, um pêndulo simples. Aqui, ó. Esse é um MHS, cara, perfeitinho. É o exemplo principal dos vestibulares. Ele é um movimento oscilatório com amplitude constante. O oscilador massa-mola, eu pego lá alguns bloquinhos, coloco numa molinha, travo aqui e coloco para oscilar. Oscilador massa-mola também são bons exemplos. E transmissão de sinais. Sinais analógicos que são periódicos, sinais de instrumentos musicais, tudo isso é explicado por equações do MHS. É uma matéria que tem muita importância, muita relevância e aparece também em muitos vestibulares. Então tá escrito aqui, ó, oscilatório com amplitude constante e alguns exemplos para você. O MHS ele se divide em cinemática do MHS e energia do MHS. Na cinemática, como está colocado para vocês, a gente vai determinar a posição. A posição a gente também chama de elongação. Quando eu estou interessado em saber a posição do MHS, eu posso falar elongação do MHS. A velocidade e a aceleração. Então essa aula vai se dedicar a isso, a esses tópicos do MHS. Uma maneira bem fácil da gente começar com o MHS é colocar um movimento circular. A gente coloca um movimento circular, coloca uma luz aqui em cima e começa a girar essa bolinha no movimento circular. O que vai ser projetado aqui embaixo? Uma sombra, a sombra do movimento circular. Eu vou mostrar para você agora uma experiência exatamente disso. É muito fácil fazer. Eu vou usar a lanterninha do meu celular. Você já está vendo aí, eu estou girando o meu dedo e você está vendo no quadro a sombra do meu dedo. Essa sombra que você está vendo é o MHS. Então, a sombra de um movimento circular iluminado com luz aqui por cima faz um MHS. Enquanto essa bolinha gira, a sombra vai de um lado para o outro, um lado para o outro. A gente está interessado em descobrir a equação dessa sombra. Olha que doido. Quero saber a equação dessa sombra. Ela vai para um lado para o outro, estou a fim de descobrir a equação dela. A posição da sombra, ela varia de menos A até mais A. Ela é periódica, então ela deve ser explicada por uma função periódica, que é uma função seno ou cosseno normalmente. A elongação, ela vai do zero até o mais A ou do zero até o menos A. Bom, como que eu chego numa equação para ela? Eu projeto essa elongação aqui na circunferência. Isso vai ser um cateto adjacente. Esse é o ângulo de giro, que é o θ, e o raio é a hipotenusa. Então repara, eu tenho um raio, que é a hipotenusa, tenho um x, que é um cateto adjacente, e tenho um ângulo. Eu vou usar cosseno, cosseno de θ, cateto adjacente pela hipotenusa, sendo que eu estou interessado em descobrir o cateto adjacente, que é o x. Vamos dar uma olhada aqui. Cosseno de θ, x sobre r, cateto adjacente pela hipotenusa. Multiplico cruzado, x é igual a r cosseno, e aí eu faço algumas substituições. O r, que é o raio da circunferência do movimento circular, ele também é o valor da amplitude. A amplitude do MHS é igual ao raio do movimento circular. Por isso que eu pude substituir aqui, raio por amplitude. Essa expressão se chama função horária angular do movimento circular uniforme. Função horária do movimento circular uniforme, só que ela é uma função horária angular. Na aula de cinemática, na aula de movimento circular, eu demonstro essa expressão. Então hoje nós vamos utilizar. O θ é o ângulo de giro do movimento circular. θ0
é o ângulo inicial, ou fase inicial. Ômega, velocidade angular. E t é o tempo. Pego isso daqui e substituo dentro do θ. Vou substituir aqui. No lugar do raio, coloco amplitude. No lugar do θ, coloco θ0 mais ômega-t. E temos a função da elongação. Essa equação matemática, que é uma equação de cosseno, uma equação periódica, ela vai representar para a gente a posição dessa sombrinha no instante que a gente quiser. O tempo que você quiser, ela vai representar isso. E as letrinhas da equação eu representei para você aqui, ó. Fase inicial, velocidade angular e a amplitude do movimento, que é o valor máximo que ele atinge. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou apagar esse quadro e vou montar um pêndulo para vocês. E a gente vai chegar nessa equação para o pêndulo e depois para um oscilador massa-mola. Vou chegar na equação e vou te ensinar também a montar o gráfico em cima das experiências. Então, vamos lá. Vou mostrar então agora uma aplicação. Vou mostrar uma aplicação do movimento harmônico simples. Essa aplicação cai demais em vestibulares, é o pêndulo simples. A gente vai voltar a falar de pêndulo simples nas equações de período. Quando a gente falar sobre período de pêndulo simples, voltamos a comentar sobre esse assunto. Então tem aqui um fio amarradinho aqui, ó, bem fininho, e uma bolinha de chumbo. Essa bolinha de chumbo, eu posso puxar ela aqui, ó, colocar ela para oscilar. Isso é um bom exemplo de pêndulo simples. Tá perfeitinho o pêndulo simples. Eu nunca posso colocar oscilações muito grandes assim, ó, que não vai funcionar direito. Sempre pequenas oscilações, ângulos pequenininhos. O ângulo de abertura aqui não pode dar mais do que 10 graus. A gente está interessado em montar uma equação para esse pêndulo aqui. Então eu preciso desses dados. Ó. Amplitude, eu já anotei 15 centímetros, aí uma régua, e de 15 centímetros de amplitude. Agora eu preciso do período. O que eu vou fazer? Eu vou cronometrar 5 oscilações, porque se eu cronometrar só uma, o erro pode ficar muito grande. Quando eu cronometro 5 oscilações, eu divido o erro por 5. Então, o cronômetro está aqui. Se você quiser, você pode fazer junto comigo. Você dispara o teu cronômetro quando eu falar atenção vai e trava seu cronômetro quando eu falar atenção deu. Então, ó, vou fazer 5 oscilações. Aqui, atenção, vai. 1, 2, 3, 4, atenção, deu. O meu aqui, ó, marcou 7,73. Aí o que eu pego? Pego 7,73, vai ficar tudo quebrado, mas fazer o quê? 7,73 dividido por 5 igual, aqui ó, 1,54. Então 7,73 dividido por 5 dá 1,54. Vou aproximar para 1,5. Então o período desse pêndulo é 1,5 segundos. 1,5 segundos. Aí eu vou calcular a velocidade angular, 2π sobre t. 2π dividido por 1,5. Vai dar quebrado, deixo assim mesmo. Não vou nem simplificar. Porque aqui vai dar 4/3, vai dar dízima periódica. Deixa assim, depois a gente soma. Ou se você quiser deixar mais bonitinho, 4π sobre 3. Tá aí, ó. Radianos por segundo. Tá aqui. Então esse é o nosso ômega. 4π sobre 3 radianos por segundo. Agora eu preciso do ângulo inicial. Existem 4 começos típicos nos pêndulos. Típicos. Ou eu começo do máximo negativo, ou eu começo do máximo positivo, ou eu começo do zero indo para o negativo, ou eu começo do zero indo para o positivo. São alguns começos clássicos, 4 começos. Na verdade, eu tenho infinitos começos diferentes, eu posso começar em qualquer ângulo. Só que esses 4 são os que mais aparecem, basicamente só os que aparecem. Então vamos fazer o estudo desses 4 começos aqui. Ó. Comecei do máximo positivo, do zero indo para o negativo, do máximo negativo e do zero indo para o positivo. Como a minha função é uma função de cosseno,
Coloquei a bolinha do cosseno aqui para ajudar a gente. Vamos lá. Máximo positivo. Vou na bolinha do cosseno. Qual é o ângulo que o cosseno marca máximo positivo? 0 graus ou 0 radianos. A gente tem que trabalhar em radianos. Então, θ0 é 0 radianos. Qual é o ângulo que o cosseno mede 0? Vamos ver qual o ângulo que o cosseno mede 0. Ele mede 0 aqui e aqui. Aqui e aqui. Só que aqui em cima ele mede 0 e vai para o negativo. Aqui ele mede 0 e vai para o positivo. Como a nossa bolinha está indo do 0 para o negativo, então aqui é π sobre 2 radianos. De novo, ela começou do 0, só que está indo para o menos A. Do 0 para o negativo é 90 graus. 90 graus, então aqui é π sobre 2. Máximo negativo. Qual é o ângulo que o cosseno é máximo negativo? 180 graus, ou π radianos. Π radianos. E aqui, ele começa do 0 para o positivo. Do 0 para o positivo é 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. Tá, essas são as fases iniciais mais típicas que nós temos no MHS. Olhando o nosso experimento, ele começa do máximo negativo. Isso significa que a fase inicial dele é π radianos. Agora, vamos montar a equação da elongação. X é igual a amplitude vezes o cosseno de θ0 mais ômega-t. X igual. Quanto vale a amplitude? 15. Que multiplica o cosseno. θ0. θ0 vale π. Mais o ômega vale 4π sobre 3 vezes o t. Aqui, ó, montada a equação da elongação, certo? Essa equação, ela faz a previsão do pêndulo e a gente ainda consegue fazer um gráfico dela. Eu posso chegar nessa equação e falar assim, ô equação, onde que esse pêndulo vai estar no tempo 5 segundos? Ô equação, onde que esse pêndulo vai estar no tempo 10 segundos? Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta? Temos espaço aqui? Acho que temos. Vamos lá. Para tempo igual a 5 segundos. Tá? Eu estou chutando 5 segundos, fechado? Quando eu chuto 5 segundos, eu vou botar aqui no T o valor 5. Vou botar aqui no T o valor 5. Vai ficar muito apertadinho. Vamos fazer uma outra passada. Eu vou limpar o quadro, aí eu calculo para 5 segundos e calculo também o gráfico. Então vamos lá. Prontinho. Peguei então a equação da elongação. 15 cosseno de π mais 4πt sobre 3. O que eu fiz? Coloquei o t valendo 5. Isso daqui foi o nosso chute. Eu chutei. Falei, eu quero um t valendo 5. Onde que esse pêndulo vai estar num t valendo 5? 15 cosseno. 5 vezes 4 vai dar 20. 20π sobre 3. Tirei o mínimo é 3. Aqui vai dar 3π mais 20π, 23π sobre 3. Como eu quero tirar o cosseno, eu converti para grau. Joguei o π valendo 180 graus, deu 1.380 graus. Bati na calculadora, cosseno de 1.380 vai dar meio. Mas é só você dividir por 360, pega o resto, né? Vai dar um número inteiro de voltas e o resto. Aí você tira o cosseno desse resto. Se der do segundo quadrante, você converte para o primeiro quadrante. Como não é o motivo, não é como é que fala? O objetivo da aula, então eu fiz na calculadora mesmo. 7,5 centímetros deu a posição do MHS. Agora eu vou te explicar o que vai acontecer. Quando eu solto esse pêndulo aqui, ele gasta 1,5 segundos para dar uma oscilação. Então conta comigo, ó. 1,5 segundos, 3 segundos, 4,5 segundos. Como eu estou cronometrando 5, ele vai dar 3 oscilações completas e vai voltar até o 7,5. Se eu quiser cronometrar 5 segundos com o meu pêndulo, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Solto, 1,
2, 3 oscilações aqui. Deu 5 segundos se eu fizer isso daí. Bom, o que eu vou fazer para provar? Faz você aí também. Ó, vou jogar aqui no meu cronômetro. Tá zeradinho aqui, ó. Zeradinho. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Não vou nem olhar para ele. Vou colocar atenção, vai. Aí eu aperto aqui, ó, embaixo. E a hora que der as 3 oscilações mais esse pedacinho, eu vou falar atenção, deu. Quer ver? Ó, tá aqui. Atenção, vai. Uma oscilação, 2, 3, deu. 5 e 11. Era para dar 5. Tá bom, né? Um errinho de 1/10 de segundo. Então fizemos o nosso pêndulo ficar algo previsível. Massa, né? Equaçãozinha da elongação serve para isso. Agora olha como é que é fácil fazer o gráfico disso. Amplitude, 15. Aqui embaixo, menos 15. Vou fazer um pontilhado, levo esse pontilhado até lá na frente. Até lá na frente. Aí. Agora eu vou marcar o período. O período é 1,5. Então vem aqui e marco 1,5. Marco 3, 4,5. E fecho aqui, ó, uma gradinha. Aí, ó. Uma gradinha. Fiz a gradinha. Agora eu tenho que colocar uma onda em cada pedacinho desse. Uma onda. Só que lembrando, a minha onda deve começar do máximo negativo. Se ela começa do máximo negativo, vamos lembrar assim, ó, posso desenhar uma onda dessa maneira. Posso desenhar uma onda dessa maneira. Posso desenhar uma dessa maneira. Ou uma dessa maneira. Tudo isso é uma onda. Uma onda, uma onda, uma onda e uma onda. Só que qual delas começa do máximo negativo? Então é isso que eu desenho aqui. 1, 2, 3. Aqui, ó. Esse é o gráfico dessa equação do MHS. Legal? Equaçãozinha da elongação do MHS. Cara, não tem segredo. É sossego, é tranquilo. Vamos fazer um de massa-mola. Vamos fazer um experimento de massa-mola. A gente tem aqui o oscilador massa-mola. É uma molinha espiral de caderno, com algumas chumbadinhas. Tem 200 gramas de chumbada de pesca aqui. Posicionei o 0, bonitinho aqui, ó. Tá? E a amplitude mais A e menos A. Essa amplitude eu deixei bem menor que a do pêndulo. Coloquei 5 centímetros. Então aqui na amplitude já coloco 5 centímetros. Agora eu preciso do período. Vou fazer a mesma técnica. Eu vou medir 5 oscilações. Para aqui. Meço 5 oscilações. Então faço assim, ó. Vou puxar até o mais A agora. Atenção. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. 3,6. 3,6 segundos. 5 oscilações. Vai dar 0,72 segundos por oscilação. 0,72 segundos por oscilação. Aí o ômega, 2π sobre t, vai dar π sobre 0,36 rad por segundo. E o θ zero, eu estou mandando ele daqui, ó. Esse é o início. Então, θ zero é 0, porque ele está saindo do mais A. Substituindo todos esses dados, x igual a amplitude, que é 5 vezes o cosseno de 0 mais π sobre 0,36t. Essa é a expressão. Aí eu posso testar o tempo que eu quiser, assim como eu fiz na outra, mas como eu já fiz na outra, eu não vou fazer de novo. E aqui eu só vou montar o gráfico. Gráfico muito simples. Amplitude mais 5 e menos 5. Faz a grade. Período 0,72. Vou botar 2 ondas só agora, ó. Eu não preciso ficar colocando 3 ondas. 2 ondas já tá bom.
Então, 0,72 segundos, 1,44 segundos. Tá aqui, ó. Tá bem no meio? Tá mais ou menos no meio. Fecha a gradinha. Você começou o teu movimento do máximo positivo. Então, tua onda tem que começar do máximo positivo. Ao plotar a onda, fica assim, ó. Começou do máximo positivo, aqui deu um período, outro período. Está feito o gráfico daquele movimento ali. Então, o oscilador massa-mola é previsível para uma equação de elongação e o gráfico está aqui. Legal? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre velocidade e aceleração no MHS. Aí eu te explico de uma maneira um pouquinho diferente, eu gosto de trabalhar por derivadas. Então, vamos lá. Então, galera, na cinemática do MHS, a gente não estuda só a elongação, não estuda só o x. A gente também está interessado na velocidade e na aceleração do MHS. Por isso que é cinemática do MHS, completo. Espaço, velocidade, aceleração. Como que eu vou chegar para vocês, como que eu vou chegar nessas equações do MHS, equações da velocidade e da aceleração? Vou usar a derivada de uma função, é uma técnica muito boa. A derivada de uma função, quando a derivada é feita em relação ao tempo, ela mede a taxa de variação dessa função em relação ao tempo. Uma derivada é isso, mede a taxa de variação. Agora olha só que legal. Na cinemática, a velocidade mede a taxa de variação do espaço, mede a rapidez com que o espaço varia. Então significa que a velocidade é a derivada do espaço, é a derivada temporal do espaço. A aceleração mede a variação da velocidade. Então isso significa que a aceleração é a derivada da velocidade, derivada temporal da velocidade. Então essas três grandezas, elas se unem pela derivada, elas se ligam pela derivada. Espaço, derivando velocidade, derivando aceleração. É um esqueminha aqui ó, que você pode lembrar como EVA. EVA, espaço, velocidade e aceleração. Bom, agora eu preciso saber como derivar uma função trigonométrica, porque é essa função que a gente tem, a nossa função é de cosseno. Como que eu derivo uma função de seno ou cosseno? É muito simples. Então saca só. Y igual a seno de x é uma função. Quem que é a derivada dessa função? Derivada de uma função seno é uma função cosseno. Então a função cosseno mede a taxa de variação do seno. Então a gente representa assim, ó. Y seno de x derivando dy é cosseno de x dx. A gente já vai falar desse dx. Esse dx, cara, vai ser a derivada disso daqui, ó. É a derivada do que está dentro do cosseno. Você vai ver no exemplo que vai ser bem simples. Agora, se eu tenho uma função de cosseno, minha função é um cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Não é seno, hein? Tem que tomar cuidado. A derivada do cosseno é menos seno de x dx. Então, recapitulando, minha função é seno, derivou, eu obtenho um cosseno. Minha função é cosseno, derivou, eu obtenho um menos seno. E fazendo esse procedimento, é muito, mas é muito rápido você conseguir as funções da velocidade e da aceleração. Na próxima passada eu vou te mostrar, vou colocar a função da elongação e a gente vai derivar usando essas técnicas. Vamos lá. Vamos aos exemplos então. Peguei aqui o exemplo genérico, a função genérica e uma função numérica. Vamos lá, na função genérica. Derivada da posição, derivada da elongação vai me dar velocidade. Então, derivando, eu obtenho velocidade. Como eu estou derivando o cosseno, eu repito o que está na frente. O que estiver na frente é só repetir. Então, vai repetir o A. Eu vou dar um espaço aqui de propósito. Estou deixando um espacinho aqui de propósito. Quem que é a derivada do cosseno? É menos. Vou deixar um espacinho maior aqui, ó. Menos seno. Ó, derivada do cosseno, menos seno. Seno do quê? De tudo que está aqui dentro. Sempre repete o que está aqui dentro. Θ zero mais ômega t. Na fórmula tinha aquele dx na frente. Quem é o dx? É a derivada do que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro sempre vai dar o ômega, que é o cara que acompanha o tempo. Então, a derivada de dentro do parênteses vai dar o ômega.
Então aqui é vezes ômega. Por isso que eu já tinha deixado o espacinho aqui, ó, vezes ômega. E já sai de cara a função da velocidade. Derivando. Derivando a velocidade, eu encontro a aceleração. Repete o que está na frente do seno. Eu vou repetir menos ômega A. Derivada do seno, quem que é? Cosseno, sem inverter sinal. Vezes o dx. O dx é a derivada do que está aqui dentro, que é o ômega. Então, vezes ômega, que vai dar ômega quadrado. Tem o x, derivei. Tem o v, derivei. Tem o a. Aí, ó, x, v e a são as funções. Quer ver numérico? Mesma coisa. Vamos lá no numérico agora. Derivando o x, eu vou ter a velocidade. Vou repetir o 15 e vou dar aquele espacinho estratégico. 15, repetir. Derivada do cosseno, menos seno do quê? De π mais 4π sobre 3 vezes t. Sempre o que está dentro do parênteses não muda. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Sempre a derivada do que está aqui dentro é o ômega, que é o cara que acompanha o t. Então aqui você coloca 4π sobre 3. Está feita a função da velocidade. Derivando. Você vai ter a função da aceleração. Repete o que está aqui. Eu vou repetir desse jeito, não vou nem multiplicar. Menos 4π sobre 3 vezes 15. Agora, derivada do seno, cosseno. Cosseno de π mais 4π sobre 3 vezes t, vezes, novamente, 4π sobre 3. É só elevar ao quadrado aqui, ó. Está feita a função do espaço, da velocidade e da aceleração. A incidência da velocidade e da aceleração já são bem menores. A incidência da equação da elongação é muito maior. Porém, essa técnica da derivada te poupa muito trabalho. E você só tem que lembrar do quê? Derivada do seno, cosseno. E derivada do cosseno é menos seno. Legal? Essa foi a cinemática do MHS. Na próxima aula a gente vai trabalhar com energia de MHS e osciladores. Daí a gente vai falar sobre o pêndulo e vai falar sobre o massa-mola. Até a próxima aula, galera. Valeu!